Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos para o quadro O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. A Igreja Evangélica da Paz está aniversariando. Neste final de semana, sábado e domingo, estaremos aqui numa grande festa comemorando o seu 23º aniversário. E toda a igreja está agradecendo a Deus, momento de gratidão, momento de louvor, por mais um aniversário da igreja. Nós estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi, para falar alguma coisa sobre este aniversário da nossa igreja. Pastor, é um motivo de alegria, de gratidão, por mais um aniversário da Igreja Evangélica da Paz? A palavra de Deus diz: Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem abençoado. E nós somos gratos a Deus porque dependemos única e exclusivamente do poder de Deus. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito, diz o Senhor. A nossa gratidão, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? E nós, nesses 23 anos, só podemos olhar para trás e ver a mão de Deus sobre as nossas vidas, de todos aqueles que, direta e indiretamente, têm participado desta obra. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou sobre a importância da gratidão, de reconhecermos as bênçãos do Senhor, nos alegrarmos com as bênçãos recebidas. Nós podemos citar o caso da cura dos 10 leprosos, que está em Lucas capítulo 17. Se o irmão puder ler os versos 17 e 18 desse capítulo. Sim. Lucas capítulo 17, versículo 17 e 18, né? Fala sobre a cura de 10 leprosos. E diz assim o texto: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aqui encontramos essa observação: não foram 10, só retornou um. Onde estão os 9? Nós que recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais, não devemos esquecer-nos de render-lhe graças. O que ele tem feito por nós deve nos motivar a nos aproximarmos dele com o coração agradecido. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Daí, quando recebemos a salvação, devemos dar frutos desta salvação. Por isso, a nossa gratidão por poder fazer parte da obra do Senhor e dizer como o salmista, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, nós devemos sempre nos alegrar pelas bênçãos recebidas do Senhor. E a Igreja Evangélica da Paz, então, no próximo sábado, dia 18,
E no domingo, dia 19, estará realizando aqui um culto de ação de graças, agradecendo a Deus por mais um ano de vitória, né? No sábado, dia 18, às 19h30, e no domingo, às 19 horas. Está aqui conosco o pastor Paulo Sérgio, da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos. Agora, pastor, nós encontramos lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4 e versículo 10, que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Eu pergunto para o pastor, a nossa igreja também nasceu com um trabalho pequeno? O senhor poderia nos falar alguma coisa, como teve início o trabalho da Igreja Evangélica da Paz? Hoje, 23 anos, mas teve um início, né? O senhor poderia falar sobre este início, que foi o pastor, que Deus deu essa visão para o pastor Natanael Filho, e nós gostaríamos de saber como teve início o trabalho da Igreja Evangélica da Paz. Em primeiro lugar, é bom frisar que o trabalho não veio de divisão de igreja. Um grupinho que saiu de uma igreja e fundou outra, como é muito comum hoje em dia. Sim. Que pessoas revoltadas com a liderança fazem um grupinho, se reúnem, constituem um líder e aí montam um outro ministério. A igreja não nasceu assim. A igreja, ela nasceu de dois pilares que motivou o meu coração. Primeiro, a restauração da minha casa. E, em segundo lugar, de estar acolhendo, trazendo o pastor Natanael. Porque o pastor Natanael, nos ministérios que ele teve participação, foi sempre muito perseguido. E senti o desejo de trazê-lo, ele que morava em São Paulo, de volta para a cidade de Santos, para estar ao meu lado e assim desempenhar o seu ministério sem nenhuma intercorrência humana, que isso foi muito comum. Então começamos um trabalho familiar e num consultório profissional, num anexo de uma garagem ali na rua Goiás, número 10, e ali ficamos de 94, e o irmão depois também adentrou, de 94, de janeiro de 94, até, se não me falha a memória, até o ano de 2000, 2001, aonde adquirimos esse local, aonde é o templo, sede da Igreja Evangélica da Paz. Então ficamos de 6 a 7 anos lá na Rua Goiás e depois viemos aqui para a Rua Silva Jardim 503. E dessa maneira o Senhor tem nos abençoado. Passamos por uma fase também difícil, que foi, o irmão acompanhou, a adaptação deste local para templo do Senhor, porque esse local era inadequado, precisava de uma grande reforma, e até aqui o Senhor tem nos abençoado. O trabalho teve início com o pastor, juntamente com a sua esposa, né? Um trabalho pequeno, e o Senhor foi acrescentando, e hoje Deus tem nos dado essa vitória de estarmos aqui na Rua Silva Jardim, com tempo próprio, cumprindo-se então aqui a palavra de Zacarias, né? Capítulo 4, versículo 10, que ninguém deve desprezar o dia das coisas pequenas. Trabalho sem divisão, nos lares, num consultório profissional, 2 pessoas, um casal,
iniciou o trabalho e hoje nós vemos aqui com centenas, né, de membros aqui, nossa igreja. Tudo começou pequeno e Deus foi nos abençoando. Eu me lembro que nesses momentos, palavras de incentivo às vezes não vêm, né? Sim. Mas palavras de desestímulo, elas aparecem. E quando nós iniciamos ali, não tínhamos nenhuma cobertura, era uma área aberta. Depois que nós fomos colocando aquelas telhas de brasilite, e eu me lembro, quando orávamos, às vezes vinham pessoas que diziam, essas orações não passam aqui desse teto. Me lembro também que o prédio do lado ficava incomodado com o som, né, do culto, e vinham muitos ovos, água, eram jogadas ali no corredor para desestimular o inimigo querendo afrontar o trabalho, né? E eu me lembro que quando eu comecei há 20 anos atrás a cooperar nesta obra ali na Rua Goiás, alguns pastores me aconselhavam, você vai para aquela igreja, uma igreja pequena, uma igreja de fundo de quintal, como é que você vai para lá? Quer dizer, pessoas não acreditavam que Deus poderia fazer uma obra grande num trabalho que teve início um casal. Agora, pastor, o senhor falou aí do nosso pastor pai, né, o pastor Natanael Rinaldi, a sua importância nesse trabalho, no desenvolvimento da igreja, mas eu também agora gostaria de perguntar para o pastor a importância da sua esposa, a irmã Lourdes Rinaldi, neste trabalho. Porque o trabalho teve início com o casal, o pastor e a sua esposa. Depois veio, né, o pastor pai, que foi agregando, e outros obreiros. Sabemos a importância do pastor pai no trabalho de evangelismo aqui da igreja, a sua atuação. Mas qual a importância da sua esposa nesse trabalho durante esses 23 anos na igreja, desde o início até agora? A esposa é fundamental, né? O casal precisa estar muito unido, precisa haver muita correspondência dessa associação de ideais, e a minha esposa realmente foi essa coluna, né? Essa retaguarda fundamental para que o trabalho se desenvolvesse, especialmente no trabalho com as crianças. Me lembro que a gente fazia a reunião de criança, onde hoje é uma sala de atendimento, e também onde era uma copa. E ali as crianças eram atendidas, né? E fazíamos o culto infantil. E a minha esposa, ela teve essa participação muito importante, assim também como a minha mãe, a irmã Paulina, sempre nos ajudando, e dessa maneira a importância da minha esposa foi fundamental para que esse trabalho progredisse, não houvesse nenhum tipo de atrito. Pelo contrário, ela foi e está sendo ainda, né, fundamental para que a obra do Senhor se realize. E também podemos falar também a importância, né, dos filhos, né, do Lucas e do Natan, que também desde jovenzinho, crianças cooperando aqui na igreja, participando de festividade, de teatros, e também da compreensão, porque sabemos que ter um pai pastor tem as dificuldades, porque sempre tem que estar na igreja com o pastor, tem a sua vida profissional, tem todos os cultos aqui na igreja, e os filhos também têm que ter essa compreensão, né? Então também aqui queremos destacar a importância também
dos filhos, dos seus filhos que foram criados aqui. Me lembro o Lucas desde novinho, né? Na Rua Goiás, aqui também na Silva Jarim. Tinha aquela incumbência de pegar o caderno de oração, né? E trazer aqui no púlpito, né? Para estarmos orando, né? Desde de criancinha, com a sua gravatinha. Temos foto do Natan, juntamente com meus filhos e outras crianças aqui da igreja também, fazendo peças de teatro, apresentações, né? Ali com a sua esposa, com a minha esposa e com um conjunto de crianças, né? Então é muito importante a família unida na divulgação da palavra do Senhor. Eu me lembro que porque no início, quando fizermos a diretoria da igreja, o pastor Natanael sugeriu que ele deveria ser o pastor presidente. Então, acatei, sem nenhuma interferência. E em 2004, quando ele teve um problema de saúde, teve que colocar um stent devido ao seu problema de coração. Eu assumi como pastor presidente em 2004 e o Lucas depois fez um comentário. Eu preferia que o meu pai não fosse o pastor presidente, porque isso faz com que você tenha mais responsabilidades e fique menos envolvidos com a família. Então, esse ministério, como o irmão está falando, é muito importante na vida do obreiro, né? Ele está cuidando da família, a igreja requer muito esforço, não é só presencial, mas é dos acontecimentos do dia a dia, e a família também tem que ser assistida, para que tudo possa estar correspondendo, andando com a mesma sintonia, né? Agora, durante esse período de aproximadamente 22 anos que o pastor pai, o pastor Natanael Rinaldi, esteve aqui cooperando na direção do trabalho, fazendo todo esse trabalho aqui juntamente com o pastor, nós nunca percebemos, somos testemunhas oculares disso, que nunca houve um atrito entre o pastor e o pastor pai. Sempre houve harmonia, né? Uma coisa muito bonita que nós constatamos durante esse período, como pai e filho trabalharam dentro da harmonia, a união dos dois no desenvolvimento da obra do Senhor. Nunca percebemos nada, sempre tudo correu dentro da normalidade, né, pastor? O senhor teria alguma coisa para falar sobre essa importância de pai e filho, os dois envolvidos na obra do Senhor? Como foi trabalhar com o seu pai? Infelizmente o nosso tempo urge, mas essa pergunta me traz até emoção. Porque foi bênção, né, pastor? Foi muita... ver sempre o pastor seria até trabalhando, né? uma heresia da minha parte dizer que este homem não era só um homem humano, mas um homem mais espiritual do que humano. E ele tinha uma humildade que me deixava totalmente desmontado. Em algumas vezes ele pediu perdão para mim. Aquilo que ele viu que talvez a posição não estivesse correta, né? E eu também pedi para ele. E todas as decisões que ele tomava, eu falava, quando ele me perguntava, eu falei, eu estou do seu lado. O que o senhor decidir, eu aprovo.
E ele também fazia o mesmo comigo. Então, é algo muito forte. Mas graças a Deus, o Senhor tem suprido a ausência com irmãos realmente leais nesses dias em que a igreja do Senhor tem sido atacada violentamente. O Senhor tem colocado, como Paulo diz, dos seus cooperadores fiéis, né? Tenho como Tito, cooperador meu, como Epafrodito. Então Deus tem colocado irmãos e irmãs que têm feito essa ausência do pastor Natanael, e isso tudo fica como história, né? Certo. De nós continuarmos essa obra para que essa proposta seriedade na palavra ela prossiga e que Deus nos dê futuros líderes que continuem com esse trabalho, né? Essa é o grande desafio para nós todos, é a continuidade desse trabalho nesse ritmo, né? Nessa proposta. Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, como todo trabalho para o Senhor, enfrentamos dificuldades, mas em todas o Senhor nos deu vitória. E não existe a possibilidade da igreja não sair vitoriosa nesta batalha, nas dificuldades que nós estamos enfrentando. Certamente o Senhor nos dará vitória. E nós vamos continuar dando prosseguimento a esta obra no mesmo propósito, com seriedade, com integridade, com evangelismo, fazendo a defesa da fé. Não existe a possibilidade de nós recuarmos. Vamos prosseguir levando a mensagem do Evangelho, com esta proposta, seriedade na palavra.